Olá, meus queridos, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma demonstração da regra do quociente de derivação. Percebam o seguinte, que quando eu tenho a derivada de um produto, eu preciso, derivo a primeira, mantenho a segunda, mais mantenho a primeira e derivo a segunda, né? E na regra do quociente derivo a primeira, mantenho a segunda, menos mantenho a primeira e derivo a segunda, tudo isso sobre v ao quadrado. Da onde é que saiu esse v ao quadrado aqui? Por que que na regra do quociente tem esse v ao quadrado e na regra da multiplicação não tem? Eu vou fazer essa demonstração aqui agora. Da onde é que saiu esse v ao quadrado? Por que que na regra do quociente tem esse v ao quadrado? Percebam o seguinte, que quando eu tenho um quociente, um número dividido por outro, u sobre v, eu posso reescrever como um número multiplicado pelo inverso do outro. Dividir por um número significa multiplicar pelo inverso dele, né? É a mesma coisa. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos, para demonstrar isso daqui, que isso aqui é verdadeiro, nós vamos usar a regra do produto, porém usando u vezes 1 sobre v, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, a derivada em relação a x de u vezes 1 sobre v será o quê? De acordo com a regra de um produto, isso aqui é um produto, né? Nós reescrevemos u sobre v na forma de produto, então vamos aplicar a regra do produto. Vamos lá. O que eu faço? O que eu faço? Mantenho a primeira, derivo a primeira e mantenho a segunda. Então vai ficar du sobre dx vezes 1 sobre v mais, né, porque nós estamos mexendo com a regra do produto, mais mantenho a primeira e derivo a segunda. Quem é a derivada de 1 sobre v? É d dx, ou seja, derivada em relação a x de 1 sobre v. E aí teremos isso daqui, ó, aplicando a regra do produto para u vezes 1 sobre v, certo? Beleza. Repare que na faculdade vocês começam a derivar produto e quociente em relação a x, mas pode ser em relação a qualquer variável, y, z, a, b, certo? Então podemos cancelar esses dx tudo aqui, né? Podemos cancelar tudo, porque está tudo sobre dx, certo? E aí ficamos com d de u vezes 1 sobre v é igual a du vezes 1 sobre v sobre u vezes d de 1 sobre v, certo? Então, prossigamos. Du vezes 1 sobre v vai ser du sobre v, mais... veja o seguinte, que eu tenho aqui u vezes essa derivada aqui. Quando eu tenho aqui uma derivada de uma função dentro da outra, porque se eu estou derivando em relação a x e não em relação a v, eu tenho que fazer o que? A regra da cadeia, porque eu estou mudando a variável aqui, né? Mas primeiro vamos reescrever esse 1 sobre v como v elevado a menos 1, né? Vamos reescrever isso aqui como u vezes d derivada de v a menos 1. Dessa forma aqui, né?
E aí o que a gente vai fazer? Para derivar isso aqui em relação a x, por exemplo, nós temos que derivar por fora e multiplicar pela derivada por dentro, certo? Regra da cadeia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos derivar em relação a v, que é a derivada por fora. Só que para não alterar o valor desse termo, eu tenho que multiplicar por dv em cima também. É a mesma coisa que multiplicar por 1, só que o 1 está escrito como dv sobre dv, certo? Então agora nós vamos derivar esse v a menos 1 em relação a v, certo? No final das contas, ficaria isso aqui mesmo, porque em relação a x, em relação a z ou qualquer, a gente ia cortar, a gente ia fazer uma simplificação e acabar ficando nisso aqui. Vocês querem ver uma rápida demonstração disso? A regra da cadeia nos diz o seguinte, só para poder demonstrar, tá, gente? Eu vou chamar esse v a menos 1 de z. Então z é igual a v a menos 1, certo? O que nos diz a regra da cadeia? Derivada de z em relação a x é igual a quê? Derivada de z em relação a v vezes a derivada de v em relação a x. Derivada por fora vezes a derivada por dentro, certo? E aí, como para nós não interessa em relação a qual letra nós vamos derivar, a gente tem esse dx, cancela com esse dx. Né? De um lado a igualdade está dividindo por dx e na outra também. E aí no final das contas vai ficar dv em cima e dv embaixo. O dz é a mesma coisa que a derivada de v a menos 1, certo? No lugar do z nós colocamos v a menos 1, que está aqui, ó. Tá vendo? E aí no final das contas ia ficar isso aqui mesmo. Então vamos derivar esse v a menos 1 em relação a v. Então vai ficar du sobre v mais u vezes derivando v a menos 1 em relação a v. Vamos aplicar a regra da potência, a regra do expoente. O que a gente faz? Escorrega esse menos 1 para frente do v e subtrai uma unidade do expoente. O menos 1 escorrega, vai ficar menos 1v, que é a mesma coisa que menos v. É elevado a quem? Menos 1, menos 1. Subtrai 1 da unidade, vai ficar menos 1 é menos 2. Tudo isso vezes dv. Né? Porque nós já fizemos a derivada aqui em relação a v, só que tem esse dv multiplicando aqui em cima. Nós vamos mantê-lo. Beleza? Tá ok. Agora o que a gente faz? Continua essa conta. Vai ficar du sobre v mais vezes menos u vezes v a menos 2, vai ficar menos u vezes v a menos 2 dv vezes dv. Esse v a menos 2 eu posso jogar lá para baixo trocando o sinal do expoente. Então ficará du sobre v menos u sobre v a menos 2, sobre v ao quadrado vezes dv, certo? E aí, o que eu faço para que os denominadores fiquem iguais? Aqui nós temos denominadores diferentes. E aí, para eu juntar tudo num denominador só, eu tenho que igualar os denominadores. Para esse v virar v ao quadrado, eu preciso multiplicar por v embaixo e em cima. Então, v multiplicando v embaixo e em cima, eu terei v vezes du sobre v vezes v ao quadrado, menos u vezes dv sobre v ao quadrado. E finalmente nós juntamos isso aqui, essa diferença num denominador só, vai ficar v du menos u dv sobre v ao quadrado, que é justamente, né, a fórmula
da regra do quociente que nós aprendemos lá nas aulas de cálculo, certo? Né? VDU menos UDV sobre V ao quadrado. Tá aqui, ó. Beleza? Aqui não tem dx aqui, porque pode ser dx, dy, dA, dB, dt, pode ser em relação a qualquer variável. Simplificando, dá isso aqui mesmo. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Até mais.